Um brasileiro é acusado de fraude federal na Flórida, usando selos de órgãos da FEMA, DHS e FBI para vender cursos e prometer proteção contra imigração. E ainda, brasileiros sem casa nos Estados Unidos vivendo em carros, vans e trailers, no meio da crise de aluguel das grandes cidades. Em Canérica, um jovem brasileiro de 22 anos morreu após bater o carro na traseira de um caminhão na I-84. Tem também o alerta de uma brasileira deportada após comparecer a uma audiência e o caso de um menino de 9 anos que sofre bullying e agressões em uma das escolas da Carolina do Sul. E na Carolina do Norte, um homem foi detido por suspeita de agressão com lesão grave. E em Massachusetts, um brasileiro foi preso por crueldade contra um cachorro. E ainda em Orlando, na Flórida, recebeu ex-craques em um jogo beneficente. O horário de verão começa neste domingo e a moda brasileira brilhou em Nova York. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal das Comunidades. Boa noite. O brasileiro Mário César dos Santos, de 50 anos, é acusado de usar selos de órgãos como FEMA, DHS e FBI para dar aparência oficial à própria organização. A SEMA, segundo a Justiça, ele vendia cursos de capelania por cerca de $450 e entregava crachás e certificados com símbolos adulterados, como se fosse uma agência do governo. Ele prometia acesso às forças de segurança, proteção contra a fiscalização imigratória e até evitar deportação. Em uma operação disfarçada em Orlando, agentes federais acompanharam um treinamento dele. No evento, Mário se apresentou como pastor médico formado em Harvard e era tudo falso. O brasileiro vive nos Estados Unidos desde 2016 com visto vencido, responde a processo de deportação e foi preso e pode pegar até 5 anos de prisão federal. Mário César dos Santos, de 50 anos, foi acusado de usar selos de agências federais como FEMA, Departamento de Segurança Interna, o DHS, e o FBI, de forma fraudulenta para promover a organização dele, a SEMA, e vender cursos e mercadorias. Segundo documentos judiciais, ele fornecia cartões de identificação, certificados e crachás com selos alterados, fazendo passar a organização como uma agência governamental. A SEMA oferecia cursos de capelania vendidos por cerca de $450, com promessas falsas como permitir apoiar forças de segurança, proteger participantes de fiscalização migratória e até evitar uma deportação. Alguns famosos, incluindo Pablo Marçal, teriam recebido esses certificados. O brasileiro está nos Estados Unidos desde 2016 com visto vencido e está passando por um processo de deportação. Em setembro do ano passado, agentes do DHS e FBI realizaram uma operação disfarçada durante um treinamento da SEMA em Orlando. Neste evento, dos Santos se apresentou como pastor, médico e formado em Harvard, informação que depois foi confirmada como falsa. Ele também afirmava trabalhar semanalmente para a FEMA e ter autorização federal para portar um rifle AR-15 no carro, além de usar diplomas falsos para validar os cursos. A investigação mostrou que ele enganava principalmente imigrantes brasileiros e estrangeiros. Ele foi preso e pode pegar até 5 anos de prisão federal, caso seja condenado. Nos Estados Unidos, a falta de moradia tem empurrado cada vez mais pessoas para fora de casas e apartamentos. Em grandes cidades como Los Angeles, São Francisco e Seattle, milhares agora dormem em carros, vans e trailers, por falta de opção de aluguel acessível. Entre esses sem-teto sobre roda estão brasileiros que chegaram ao país em busca do sonho americano. Com aluguéis que podem ultrapassar $2.000 por mês e salários que não acompanham o custo de vida, muitos optam ou são forçados a transformar seus veículos em abrigo temporário enquanto trabalham em serviços de baixa remuneração. Relatos nas redes sociais mostram brasileiros vivendo na própria van ou carro, dobrando horas de trabalho e até buscando comida em lixo para economizar. O fenômeno, embora invisível em muitas manchetes, já é parte da realidade de imigrantes e americanos que simplesmente não conseguem pagar
um lar tradicional. Esse cenário reflete uma crise habitacional profunda nos Estados Unidos, onde a linha entre emprego e casa própria tem se tornado cada vez mais tênue. Um jovem brasileiro de 22 anos morreu na madrugada de quinta-feira passada em um acidente grave na rodovia interestadual I-84 na cidade de Manchester, no estado de Connecticut, aqui nos Estados Unidos. Segundo autoridades, o carro que ele dirigia colidiu com a traseira de um caminhão-trator parado no acostamento da saída da via. A violência do impacto foi enorme e o brasileiro não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A vítima foi identificada como Luca Vinícius Satori Souza, morador de Hartford e ex-atleta de basquete, que vivia no país há cerca de 8 meses em busca de oportunidades. A polícia ainda investiga a causa da colisão. A família, inclusive, lançou uma campanha para arrecadar recursos e conseguir levar o corpo de Luca de volta ao Brasil. E uma brasileira que estava em processo de legalização nos Estados Unidos foi deportada após comparecer a uma audiência marcada pela corte e no local seria presa e enviada a um centro de detenção do ICE. Segundo ela, sua situação imigratória ainda estava em andamento quando recebeu a carta da corte com a data da audiência. Mas ao chegar à sala do tribunal, acabou detida e posteriormente deportada. Durante um período que esteve presa, a brasileira diz ter conhecido várias mulheres em situação semelhante e decidiu compartilhar sua experiência nas redes sociais, como alerta a outros imigrantes. Está em processo não garante você esteja seguro de uma deportação, dependendo de como o caso é tratado pelas autoridades. Vamos conferir o depoimento desta brasileira. Então, gente, eu resolvi fazer um relato porque muita gente viu que eu cheguei no Brasil e eu tô recebendo inúmeras mensagens de pessoas que moram aqui, pessoas que moram nos Estados Unidos, e poucas pessoas sabem o real motivo porque eu tô aqui, que é minha família, amigos mais próximos e alguns, conhecidos, amigos meus lá dos Estados Unidos. Então, desde que o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, em 2025, as coisas estão bem difíceis para quem é imigrante lá. Tem inúmeros agentes do ICE, que é da imigração, nas ruas, prendendo pessoas, indo trabalhar em mercados, em restaurantes. E quando foi início de janeiro desse ano, eu recebi uma carta na minha casa falando que eu precisaria comparecer a uma entrevista no dia 23 de janeiro em um dos escritórios, da imigração. Então eu consultei meu advogado porque eu estava com um processo em aberto para tentar me legalizar. Eu já estava com um processo em aberto. Então ele me disse que eu deveria ir porque o meu não comparecimento poderia atrapalhar o meu processo. E na carta que eu recebi deles, falavam específico que se eu não comparecesse à entrevista, era gerada uma carta de deportação para mim. Então eu fui. Cheguei lá no dia 23 de janeiro, fui presa, fui detida. Nesse dia eu já fui detida lá. Passei por 3 detenções, fiquei presa 1 mês e 4 dias. Depois que eu fui presa, eu tive direito de passar por um juiz, uma audiência com 7 dias que eu já estava detida. Eu passei por um juiz e eu não quis dar continuidade ao meu caso, porque lá onde eu estava tem mulheres, eu conheci inúmeras mulheres, tinha mulheres lá que estavam presas 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, 2 anos e 2 meses, porque elas querem dar continuidade no caso delas, porque elas não querem voltar para os seus países de origem, elas querem ficar nos Estados Unidos. E durante o seu processo correndo, você tem que ficar detida, você tem que ficar presa. Então, quando eu fui presa, depois de 7 dias que eu fui no juiz, eu já falei que eu não queria mais, eu não queria dar continuidade no meu processo e nem no processo que já estava em aberto. Eu não quis porque eu já pedi minha deportação, Eu fui deportada, eu pedi para me ser deportada porque eu não ia ficar 1 ano da minha vida presa, 1 ano e meio, 2 anos para poder continuar nos Estados Unidos. Eu não iria ficar. E então fiquei, eu cheguei no Brasil sexta-feira passada, no dia 27 de fevereiro, foi o dia que eu voltei pro Brasil,
com só minha roupa do corpo, né? Fui deportada só com a roupa que eu tava no dia e meu telefone. Mas uma amiga da minha sogra veio pro Brasil tem umas 2 semanas. Ela já tinha trago 2 malas pra mim, com algumas roupas, alguns objetos pessoais, né? Que ela pôde trazer pra mim, ela trouxe. O meu marido ainda tá lá. Graças a Deus ele não foi detido, né? Ele não foi preso. Ele vai ficar lá mais ou menos por 1 mês ainda, porque ele tá tentando organizar a nossa mudança, para trazer o resto das minhas coisas, para trazer nossas coisas de casa, né? Trazer as coisas dele. E para quem tá aí ainda, gente, que eu tenho muito seguidor aí, não confia nisso de, porque eu tô em processo, ou porque a pessoa tá em processo, porque eu tenho um apontamento daqui, né, 1 ano, meu appointment ainda é em 2028, 2029. Gente, isso não existe mais, tá? Não tem mais esse critério, independente se você tá com processo ou não. Conheci uma mulher que foi presa no dia do casamento, né? Ela tava casando, o ICE foi lá e prendeu ela. Conheci mulheres com processo de green card já em finalização, mulheres que foram fazer check-in no ICE, que foram atualizar endereço, qualquer coisa do tipo. Isso não existe mais, tá? Independente se você tá com processo ou não, eles estão prendendo sim as pessoas, né? Como eu falei, eu tava em processo, fui presa do mesmo jeito. Então, só tome cuidado quem ainda tá aí, quem quer ficar aí, porque, como ainda fiquei sabendo esses dias, né, pelo visto a situação ainda vai piorar, né, vai ficar pior do que já tá. Então, se você ainda quer ficar aí, toma cuidado, tenta, né, não sei nem o que falar, né, pra você fazer, porque conheci pessoas que foi presa na rua, gente que foi presa dirigindo, gente que foi presa em restaurante, então, né, não tem o que fazer, né. Confiar em Deus e pedir pra guardar vocês ainda que estão aí. E é isso, né, gente? A vida da gente é feita de ciclos. Esse ciclo se encerrou na minha vida, assim como vários outros ciclos já se encerraram. E foi incrível o que eu vivi lá. Fiquei lá 3 anos e meio, comprei tudo que eu quis comprar, comi tudo que eu quis comer. Conheci lugares inimagináveis que eu nunca imaginei que eu iria conhecer na minha vida. Eu conheci. Se eu volto 3 anos e meio atrás hoje e me fala, você vai pra lá, mas daqui 3 anos e meio você vai passar por isso, você vai ser presa, você vai ser deportada. Gente, eu iria novamente do mesmo jeito, porque eu fui muito feliz o tempo que eu tava lá, eu vivi muito feliz lá, conheci coisas assim surreais na minha vida, né? Foi um período incrível na minha vida que eu não apagaria, né? Eu viveria tudo novamente, porque coisas difíceis a gente sempre passa na vida da gente, né? Assim como eu já passei várias vezes, várias coisas difíceis na minha vida, sempre dei minha volta por cima e independente do que aconteceu, sou muito grata por tudo que eu vivi lá. A vida da gente é feita de ciclos, né? Ele se encerra, mas também é feito de recomeços e recomeçar pra mim aqui também vai ser incrível. Já recomecei várias vezes, né? Saí nova da minha cidade, fui para BH, recomecei lá, tive uma vida incrível. Saí daqui para ir para os Estados Unidos, né? Cultura diferente, clima diferente, idioma diferente. Recomecei lá e foi muito incrível. E sei que aqui também vai ser. E recomeçar faz a gente pensar, né? Que a gente ainda vai viver inúmeras coisas, né? Pela primeira vez de novo, que é mais incrível ainda. E o lar da gente, é onde a gente está, não é um lugar específico, né? O que faz a gente feliz somos nós. A gente faz a gente ser feliz, independente de onde a gente está, se é aqui, se é lá, se for em outra cidade, se for em outro país, né? Não é um lugar específico. O nosso lar não é um lugar específico, o nosso lar está dentro da gente. E é isso, né? Eu só quis falar porque eu tenho recebido muitas mensagens mesmo, gente que tá aqui, gente que tá lá, perguntando se eu voltei ou se eu tô passeando, quando eu volto. Então meu relato é esse, né, gente? Eu fui deportada. Quando você é deportado, você recebe um castigo, né? Eu recebi um castigo, eu tenho que ficar 5 ou 10 anos, eu não sei direito. Entre 5 e 10 anos. Eu tenho que ficar sem voltar nos Estados Unidos nesse período. Eu não posso voltar lá. Só depois desse prazo que eu posso tirar o visto, né? Tentar tirar o visto e voltar lá. E é isso, né, gente?
Uma família brasileira em Charleston, na Carolina do Sul, denuncia que o filho de apenas 9 anos vem sofrendo bullying e agressões dentro e fora da escola. A mãe, em desespero, disse à Rádio Brasil Atlanta que o menino teria sido agredido por colegas em meio a pelo menos um episódio, até pelo menos o motorista do ônibus escolar. A última ocorrência teria sido em 19 de fevereiro, quando a criança ligou de dentro do ônibus pedindo ajuda porque não aguentava mais ir para a escola. Segundo a família, foram feitos boletins de ocorrência, inclusive de um caso anterior em 2023. E o aluno que agrediu o menino teria feito ameaças. Até agora, ele não foi expulso da escola. A mãe afirma também que não conseguiu transferir o filho de escola por causa do endereço residencial. A Rádio Brasil Atlanta recebeu inclusive um vídeo gravado dentro do ônibus por um colega considerado forte e emocionante, mas não foi divulgado por envolver menores de idade. A escola A.C. Corcoran Elementary em North Charleston afirmou em nota que está ciente das ocorrências de 19 de fevereiro, que seguiu protocolos, revisou imagens de vigilância e acionou a polícia. O caso foi investigado pelo Departamento de Polícia de North Charleston e, segundo a direção, medidas disciplinares foram tomadas de acordo com o Código Escolar. O distrito lembrou que, por leis de privacidade estudantil dos Estados Unidos, não pode divulgar as punições específicas, mas garantiu que o estudante envolvido recebeu suporte e que medidas reforçadas de segurança foram implementadas no transporte escolar. Nós vamos agora mostrar o relato dessa criança, claro que devidamente, sem mostrar o rosto dela, para vocês terem ideia do que é ser um imigrante e sofrer bullying em outro país. Hi guys, what happened, I was going to the bus and then the bus driver just take me out and just do this with me and I'm scared and whatever he do, I'm too scared. E a brasileira Bárbara Ártico publicou nas redes sociais um vídeo emocionado mostrando o rosto ferido e contando que foi gravemente machucada. Segundo ela, após ser agredida pelo então marido aqui nos Estados Unidos. Relato de Bárbara diz que precisou passar por cirurgias e que as lesões tiveram um forte impacto físico e emocional e que deixou o estado onde vivia para recomeçar a vida com o filho. O homem apontado como suspeito, David Duarte Souza, de 38 anos, foi detido em 28 de fevereiro, registrado no sistema da Union County Sheriff's Office, na Carolina do Norte, sob acusações de agressão que resultou em lesão corporal grave. O caso está em fase pré-processual e a fiança foi estipulada em $10 mil. A próxima audiência está marcada para 17 de março de 2026. Até o momento não houve posicionamento público da defesa sobre as acusações. Agora vejam, se você tiver problemas com emoções, é um vídeo bastante forte. Veja o vídeo da brasileira Bárbara Ártico denunciando esta agressão, ainda com ferimentos à mostra. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Não gostaria de estar aparecendo aqui desse jeito, né? Todo mundo me conhece como uma mulher muito vaidosa, que cuida muito da aparência, né? Que cuida muito do seu corpo. E, infelizmente, estou tendo que aparecer aqui para dar um relato do que aconteceu comigo. Hoje fazem 6 dias que eu estou internada. Tô aqui, ó, num hospital que tá super nas alturas, dá pra mim ver o céu todinho ali. Tô toda roxa, cheia de picada, né? Mas vamos ao que interessa. Eu fui vítima de feminicídio, tá? Infelizmente, isso partiu do meu ex-marido, David. Muitos conhecem ele como Davi. Já fazia um tempo que eu estava tentando me divorciar, me separar e seguir a minha vida com o meu filho. Ele não estava deixando que isso acontecesse, ele não estava dando trégua, ele não estava me deixando em paz. Eu pedi para ele sair da casa, se ele não saísse da casa, eu sairia da casa. E no último dia, quando ele falou que ele ia sair, foi um dia que eu passei o dia inteiro trabalhando, porque agora, como eu, né, não teria mais uma pessoa para me ajudar financeiramente,
Eu estava trabalhando de várias coisas, estava fazendo delivery de comida, estava fazendo o que fosse possível, estava fazendo Uber. Eu nunca tive problema em trabalhar, nunca tive preguiça de trabalhar. E era isso que eu estava fazendo, né? No dia que aconteceu. Como vocês podem ver, eu tenho bastante marcas aqui no meu pescoço, da mão dele. O meu rosto está fraturado aqui do lado direito. Essa parte toda está fraturada. Essa parte aqui também está fraturada. E eu também sofri uma fratura na minha coluna. Através na região do meu pescoço. Isso foi minimamente calculado. Nós temos provas de mensagens que ele mandou para outras pessoas, de coisas que ele estava fazendo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, eu não queria estar aparecendo aqui, eu tô muito debilitada, eu tô muito cansada, eu tô com muita dor. Eu vou passar por várias cirurgias ainda, mas eu gostaria de ter um pouquinho de respeito, eu gostaria de ter justiça, eu gostaria que a justiça fosse feita pela minha vida. Hoje eu só estou viva pela minha fé e por quem me protege, porque a forma como ele me atacou não era pra eu estar aqui mais hoje. As agressões foram muito horríveis, né? Ele me segurou com as duas mãos e começou a bater com a minha cabeça contra a nossa pia que nós tínhamos de mármore. Então ele bateu a minha cabeça nessa pia umas 5, 6 vezes. Não contente, depois que ele viu que eu não desmaiei, ele começou a tentar me estrangular pelo pescoço. Eu também estou com o dente quebrado aqui. Essa parte aqui toda quase tá toda quebrada, mas eu não consigo abrir a boca, tá, gente? Pra tá mostrando. Eu peço que vocês me ajudem, que vocês orem por mim, que vocês me respeitem. E eu quero falar só uma coisa. É o mais importante desse vídeo. Eu só estou me expondo nesse nível de humilhação que eu estou aqui agora por duas coisas. A primeira, por todas as vítimas que já sofreram feminicídio como eu. Por todas as vítimas de feminicídio. E segunda, para que ele pague pelo que ele fez. Hoje ele está sendo procurado em 3 estados: North Carolina, Florida e South Carolina. Portanto, qualquer pessoa que estiver junto com ele, dando abrigo para ele e for pega com ele, vai prestar, né? Por isso, vai acabar respondendo por isso também. E eu fico muito chateada, gente, porque é uma situação que eu não esperava. Uma pessoa que eu vivi durante 8 anos da minha vida, nunca encostou a mão em mim. E no final da nossa história decidiu fazer isso comigo, sem nenhum pingo de piedade. E em todos os momentos falando: eu vou te matar agora. Me xingando e falando: hoje você vai morrer. Me batendo para que eu morresse. E me enforcando e tudo mais. Eu só consegui sair daquela situação porque eu caí no chão e ele deu uma brecha e eu saí correndo pela porta da cozinha e fui para casa da minha vizinha. Foi aí que a minha vizinha abriu a porta e ligou para a polícia. E desde então eu não sabemos aonde ele está, não sabemos nada dele. Quer dizer, saber a gente sabe, né? Porque as pessoas nos ligam contando a história que ele tá falando por aí, falando que eu chamei a polícia pra ele, que ele não fez nada pra mim. Na verdade, eu não sei nem o que falar, né? Olha aqui como é que eu estou, que bonita a obra de arte que ele fez. Isso aqui vai passar. Eu sou uma mulher guerreira, nunca tive medo de ninguém, nunca tive medo de nada. E eu sou muito conectada com a minha fé. E eu sei que quem tá comigo não dorme, quem tá comigo me protege, está do meu lado me protegendo.
E eu só estou publicando esse vídeo para vocês saberem quem é essa pessoa, principalmente as pessoas da região. Se vocês verem esse homem em algum lugar, liguem para a polícia, ele está sendo procurado. Ele precisa pagar pelo crime que ele fez. Para ajuda imediata, vítimas de violência doméstica aqui nos Estados Unidos podem ligar para 1-800-799-7233 ou acessar thehotline.org. É um serviço 24 horas gratuito e confidencial. E o melhor, em português. Um brasileiro de 25 anos foi preso em Milford, no estado de Massachusetts, acusado de jogar um cachorro da varanda de um apartamento durante a madrugada. De acordo com a polícia local, a ocorrência foi registrada por volta de 2h39 da manhã, após uma ligação ao 911 relatando uma confusão em um condomínio. No local, os agentes encontraram o animal gravemente ferido e parcialmente enterrado na neve, logo abaixo da varanda do imóvel. Dentro do apartamento, os policiais localizaram Alex Oliveira, escondido no banheiro e com sinais de intoxicação. A investigação aponta que ele teria se alterado durante uma ligação telefônica com uma pessoa no Brasil. O cachorro foi levado com urgência para o hospital veterinário da Universidade de Tufts. O suspeito foi detido e liberado após pagar uma fiança de $5.000, mas vai responder por crueldade contra animal, perturbação da ordem pública e vandalismo. E no último sábado, Orlando, na Flórida, virou palco de um encontro histórico do futebol brasileiro. Ex-craques do nosso futebol se reuniram no campo do Orlando City Soccer School, em Millenia, para uma partida beneficente que misturou nostalgia e solidariedade. O evento, chamado Brazilian Master Football, chegou à sua 6ª edição e já reuniu nomes que marcaram época, como Diego Souza, Emerson Gonçalves, Clebão, Gilmar, Bruno, Léo Lima, André Luiz e Ricardo Vilar. Claro, e entre outros veteranos queridos pelos torcedores. Mais do que lançar bolas na rede, o jogo teve um propósito social, a arrecadação de alimentos para apoiar ações comunitárias junto à comunidade local. Famílias brasileiras e fãs do futebol se emocionaram ao rever ídolos em campo, celebrando a história do esporte e reforçando a força da solidariedade fora dos gramados. E olha só, muita atenção nessa notícia. Aqui nos Estados Unidos, o horário de verão começa neste domingo, dia 8 de março, às 2 horas da manhã. Na prática, os relógios vão avançar 1 hora, pulando diretamente de 2 da manhã para as 3, o chamado Spring Forward. Com a mudança, o sol passa a nascer e se pôr cerca de 1 hora mais tarde, trazendo mais luz no fim da tarde e manhãs mais escuras nos primeiros dias. O modelo atual existe desde 2007 e começa sempre no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Em 2026, o retorno ao horário padrão acontece em 1º de novembro. Nem todo o país participa. Por exemplo, o Havaí e a maior parte do Arizona, além de territórios como Porto Rico e Guam, não adotam essa mudança. Especialistas alertam que o ajuste pode afetar o sono e recomendam dormir um pouquinho mais cedo e buscar luz natural pela manhã para ajudar o corpo a se adaptar. A indústria da moda brasileira marcou presença em um dos maiores eventos do setor nos Estados Unidos. Entre os dias 24 e 26 de fevereiro, o Javits Center, em Nova York, recebeu a Feira Internacional Couturier New York, considerada uma das primeiras e principais plataformas de negócios da moda contemporânea no mundo. Uma delegação brasileira com 16 empresas, organizada pela Apex Brasil e pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, participou do evento, apresentando produtos e buscando ampliar espaço no mercado norte-americano. Representantes do setor de promoção comercial do Consulado-Geral do Brasil em Nova York acompanharam a abertura e o encerramento da feira. Segundo os participantes, o clima foi de otimismo para novos negócios, especialmente após a redução de recentes tarifas de importação para produtos brasileiros da indústria têxtil da moda aqui nos Estados Unidos. Confira. Olá, pessoal! Estamos na Couturier Nova York no último dia do evento, onde a BIT, o Tex Brasil e a Apex estão apoiando 16 marcas. Hoje também estamos recebendo a visita do pessoal do Consulado do Brasil aqui em Nova York. As 16 empresas presentes tiveram ótimos contatos de vendas e têm perspectivas muito interessantes para os próximos 12 meses. Todas pretendem voltar para a feira em setembro.
O Tex Brasil sempre presente apoiando as empresas brasileiras nas ações de moda. Nos vemos em setembro. A próxima edição da Cotter New York já está prevista para setembro de 2026 e deve contar novamente com a participação de empresas brasileiras. Chegou a hora da agenda cultural, que a agenda cultural de hoje vem cheia de eventos para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Começando por Newark, que se você não conseguiu curtir o carnaval no Brasil este ano, não tem problema. O Iron Band vai ferver com uma super festa brasileira. No dia 7 de março, sábado, o Little Tijuana recebe o que promete ser um dos maiores carnavais da região. À noite vai ter muita música, fantasia, glitter e aquela energia que só o brasileiro sabe fazer. No palco, o cantor Léo Araújo traz o melhor do axé e do sertanejo para todo mundo cantar e dançar junto. E nas picapes, os DJs João Lopes e LS do IB comandam a pista com os maiores sucessos do carnaval, misturando axé, pagode, funk e sertanejo universitário. A festa ainda conta com a presença especial de passistas lindas que prometem colocar todo mundo para sambar. Os ingressos já estão disponíveis no link da bio dos próprios organizadores e também nos stories dos promotores dessa festa. E as celebrações do Dia Internacional da Mulher também ganham destaques em várias cidades nos Estados Unidos. Vamos começar por Newark? Em Newark, no dia 8 de março, o Montana Global Care recebe um encontro especial com informação, educação e entretenimento. O evento acontece das 5 às 7 da noite no Salão Social da instituição, na Ferry Street. Já em Nova York, o Consulado-Geral do Brasil promove no dia 10 de março o encontro de celebrações de conquista da mulher brasileira no mundo, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil em Nova York, a Legion of God Will e o Montana Global Care. Já em Boston, no dia 7 de março, às 10 da manhã, o Consulado do Brasil realiza um encontro especial do Espaço da Mulher Brasileira. O evento reúne palestrantes, convidadas e também terá um curso introdutório sobre inteligência artificial e seus impactos no mundo atual. Agora vamos para o outro lado dos Estados Unidos, para a costa oeste, em Los Angeles. O Consulado-Geral do Brasil, em parceria com a Vincent Financial, promove no dia 12 de março o 7º Encontro de Mulheres. O evento vai discutir autonomia financeira e planejamento com especialistas da área. Para maiores informações e inscrições, os links estão disponíveis nas redes sociais dos consulados e dos organizadores desses eventos que a gente divulgou aqui. Participe, prestigie e valorize os eventos da nossa comunidade. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal das Comunidades, com orgulho de mostrar a força da cultura e do talento brasileiro aqui nos Estados Unidos. Para rever as nossas reportagens, você pode ir no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television, e principalmente no nosso aplicativo, no nosso app, stream SPT Plus. Vai lá. Baixe agora mesmo, faça o seu download e desfrute do melhor conteúdo em língua portuguesa. Obrigado pela sua companhia e tenham todos uma boa noite.